Tá aí, moçada, vamos começar. Aquela telinha preta ali indica que nós já vamos começar o nosso react de hoje. E hoje a nossa vítima é Renata Barreto. Há muito tempo que a galera vem pedindo para eu reagir a Renata Barreto. Não conheço, assisti alguns vídeos até achar um vídeo bom aqui para fazer um react para vocês. E, bom, se na semana passada a gente reagiu a um vídeo de um liberal que eu disse para vocês que fez o dever de casa, no sentido de dizer assim, olha, o cara estudou, né, desonesto, né, no final das contas foi isso que a gente percebeu, né, mas um cara que faz um discurso onde ele omite partes fundamentais para defender o seu ponto. Mas no mais, um tom professoral, né? Deu para ver que é um cara que leu sobre aquilo, estudou sobre aquilo, ainda que de maneira bastante enviesada. Se na semana passada foi daquele jeito, nessa semana, minha gente, nessa semana, Renata Barreto. A Renata Barreto, não conheço muito, como eu disse, assim como eu não conhecia lá o professor da semana passada, até depois me disseram que é deputado, etc. Não conhecia, tá? Não conhecia. Essa eu também não conheço, mas essa, gente, é o que tem de mais baixo em termos de discurso. Saca? Assim como eu disse que o cara da semana passada estudou alguma coisa, fez o seu roteirinho, enfim, tinha um tom ali de professor. Essa não. Essa aqui é formada em chans, em think tanks, em chats de grupos liberais, anarcocapitalistas, enfim. É o substrato do chorume o que ela consegue discorrer. É uma pessoa que não leu nada sobre o que discorre, que não entende nada do que fala. É uma distorção pior que a outra, é uma coisa... bom, é para passar raiva. Então hoje, camaradas, o nosso react é para passar raiva. Você vai passar raiva com certeza. Então, se você tá a fim de conseguir um problema cardíaco, talvez um AVC, uma coisa mais radical, vem com a gente porque hoje nós vamos acelerar este processo. Vamos acelerar este processo porque, olha, não é fácil escutar o que essa mulher fala. Nossos ouvidos sangram, mas é importante, por quê? Porque é o discurso mais fácil de circular, que é o discurso mais raso possível, mais desonesto possível, que se aproveita da melhor forma possível do senso comum e de todos os estereótipos. E é importante a gente também saber o que essa turma anda falando, porque, claro, nós não consumimos esse conteúdo a não ser quando eu trago aqui para vocês, para que vocês possam passar raiva junto comigo, né? Vamos passar raiva hoje. Vamos começar, então. Mas acho que começar com esse ponto é bem importante, Malu, porque acho que a crença limitante de que você ganhar dinheiro é feio ou é errado também acaba deixando as pessoas com dois problemas. Um, de olhar para o que as outras pessoas conquistaram, e se for uma conquista muito grande, como é o caso de $1 bilhão, pode ser de reais ou de dólares, mas vamos falar de $1 bilhão, né? Porque internacionalmente falando é que importa. As pessoas acham que isso é muito feio, é muito errado e que só vão chegar lá porque tiraram de alguém, né? Então, o primeiro ponto é ver que economia não é jogo de soma zero. Eu e o Bruno... Bom, ela sempre fala isso. É o segundo vídeo que me mandam dela que ela fala isso, que a economia é um jogo de soma zero e tal. Alguém fala isso? Não, né, gente? Ninguém fala isso. Só vejo o liberal falando isso a respeito de nós marxistas, por exemplo. Porque a questão está em de onde vem o valor. É aditado valor novo. A questão é o conflito distributivo. Ou seja, a apropriação desse valor. Outra coisa que ela fala ali. Não é uma avaliação moral. É feio ganhar dinheiro. Nenhum. Aliás, no mundo capitalista é necessário ganhar dinheiro. A questão é a exploração da força de trabalho. Essa é a nossa crítica. A crítica não é moral. Quem faz a avaliação moral são sempre os liberais, por falta de, vamos dizer assim, falta de ter como fazer uma avaliação que não seja moral, uma vez que materialmente
eles não conseguem se sustentar. Mas vamos lá que está só começando. A gente fala disso o tempo inteiro, mas precisa ser repetido, óbvio, toda hora, porque na escola, e eu recebo muitos materiais de mães e tudo, isso já Importante, né? acontece. Agora ela vai dar uma queimada nos professores, que já estão numa situação dificílima de trabalho por causa desse tipo de discurso. O problema é a escola. Uma pessoa que visivelmente nunca estudou. Porque tudo que ela vai discorrer aqui no vídeo, ela tirou da cabeça dela ou desses fóruns, desses think tanks, qualquer coisa que passa longe de escola. Né? Aí ela vem falar mal da escola dos professores. Eu mesma. Eu já vi livro didático, e isso era... Não, na você viu internet. um meme de um livro didático e ainda aquela situação tá completamente descontextualizada. Né? E é um livro didático, um livro que eu até não gosto. Foi um livro estigmatizado lá do Mário Schmidt, que até hoje os liberais falam, que foi comprado pelo governo federal na época e estava mesmo nas escolas públicas. Mas é um livro de uma época. Eu particularmente não gosto do livro, acho fraco, tá? E que tem um impacto insignificante e que mesmo assim não tem nada de errado lá no livro. Mas o que esse rapaz viu foi um meme no livro. Inclusive, você via lá, Que ele capitalismo, vai eram os descrever. funcionários tristes trabalhando, e do lado, socialismo, né? O povo é dono de tudo. Todo mundo lendo revista enquanto as máquinas trabalhavam. Dando uma impressão de que, olha só, né, o socialismo vai ser a solução pra vida das pessoas. E isso a gente tá falando de agora, pô. Não é uma revista lá de quando começou a Revolução Socialista em 17, não. É um negócio muito atual. E a gente vê até como, entre os jovens, né, tem esse apelo do progressismo, né? Tá muito em moda. Tá muito Não tem nada a ver com progressismo. Progressismo tem, inclusive, muito liberal progressista. O apelo entre os jovens é que o jovem tá totalmente sem perspectiva, né? Porra, você olha um desemprego para lá de 14% entre os jovens, para lá de 20%. Aí você olha o mercado de trabalho, vê a situação da previdência, vê que a galera que já está no mercado de trabalho não se aposenta. Qual a perspectiva de vida que o jovem tem? É isso que o capitalismo está oferecendo para o jovem. E não é só para o jovem brasileiro, é para o jovem do mundo inteiro. Aí a culpa é do quê? É dos socialistas que o capitalismo não consegue oferecer perspectiva para o jovem, é isso? em voga hoje em A dia, própria né? igreja, né? Muitas vezes pregou Não, também. isso. Se a gente for pegar a Eu origem tinha essa histórica, crença. a gente vai ver várias coisas que corroboram com essa visão. Você pega aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que ser rico é errado, porque, por exemplo, a gente é um país muito cristão. E durante boa parte da história, a igreja era contra a prática de usura. Tanto que você tinha até os judeus, né, dominando essa atividade, porque os judeus podiam emprestar dinheiro para outras pessoas que não eram judias. Entre os judeus também não podia. Já o cristão, não. Aquilo era pecado. Tem até um livro que eu gosto muito de Isso tem a Shakespeare, ver com a né? dominação da Igreja Católica ao longo da Idade Média. Era uma questão política para não ter que dividir o poder político. Até porque uma coisa que a igreja já entendia na época é que o poder ele não emana do espírito, e sim da materialidade. E o dinheiro, a posse material, a moeda, a capacidade de ter e oferecer crédito, confere poder material. Então a questão da proibição dessas práticas pela igreja era para que só ela pudesse concentrar esse tipo de poder, tá? Tem nada a ver com socialismo, enfim, é uma bobagem que ele está falando. E não tem nada a ver nem com capitalismo isso também. Na verdade, é uma peça, que é o Mercador de Veneza. E dando um spoiler aqui pra quem não conhece, né? Se quiser, pula essa parte do podcast. Mas é muito interessante ver o final do Mercador de Veneza, porque tem um personagem que é o Shylock, que era um camarada que emprestava dinheiro a Sim, juros. camarada. E ele foi fazer um empréstimo pra um mercador cristão, chamado Antônio, que era um cara que humilhou ele em outros episódios. E ele falou, cara, eu vou te emprestar, mas eu vou cobrar juros não, já que não pode cobrar juros, é feio, né? Vou te emprestar sem juros, mas se você não me pagar, eu vou querer 1 libra de carne do seu corpo. 1 libra são mais ou menos 450 gramas de carne, né? Ou seja, matar o cara. E eu quero dar carne próxima ao coração, pra não ter dúvida. E Antônio não conseguiu pagar Shylock. Não vou falar como pra que vocês vejam a peça, leiam o livro, vejam o filme, interpretado pelo Al Pacino, o personagem do Shylock, é muito bom. E no final, deram um jeito, através da mudança da jurisdição, né? Das leis, de que o Shylock não só estivesse errado por fazer isso, e Antônio escapasse, né, sem ter que pagar a dívida dele, como ele conspirou ainda contra a vida de um cidadão de Veneza, ele ainda perdeu metade da fortuna dele pro Estado, a outra metade foi pro Antônio, e ele foi obrigado a renunciar à própria religião. Nossa. Esse foi o final do cara que emprestou dinheiro, né? Então isso contribui. Se você for ver na história também, a gente sempre teve muito mais pessoas com menos e algumas poucas pessoas com mais. Então é muito fácil, se a gente for olhar dessa maneira, as pessoas sempre acharem uma minoria que tá explorando o mundo, né? Ele tá falando tudo isso para dar uma queimada na Igreja Católica, naquela questão dela ser contra a opulência, ser contra aquelas coisas assim que,
Enfim, uma parada que é até bíblica, né, gente? Vocês sabem, é extremamente falado o episódio de Jesus que entra no templo e expulsa lá os mercadores da fé. Então, entre tantas outras coisas. E eu não sei muito bem por que ele tá queimando isso. Ele tá queimando a Igreja Católica ou a religião, né, cristã em abstrato, pra quê? Pra queimar o comunismo mesmo? Eu não entendi isso ainda. E aí, no caso dos judeus, que era uma minoria que tinha acesso aos recursos financeiros, porque afinal eles foram excluídos de outras atividades, acabaram se especializando nisso, ninguém mais prestava dinheiro. E você tem até uma origem até dessa crença antissemita, né? Que a Eu ia gente viu falar durante boa justamente parte isso, Bruno. da Caralho, história. Caralho, até onde o cara vai pra ficar justificando o trabalho do Jota, como tá aqui no chat. É incrível isso, cara. Curso de capitalismo e socialismo, eu falo disso rapidamente, mas eu falo um pouco sobre isso, que as similaridades dos regimes autoritários residem em várias coisas, mas uma delas é essa culpabilização dos mais ricos, né? Então, quando aconteceu o nazismo foi invadindo a Alemanha, não foi do dia para noite, fizeram uma culpabilização dos judeus pelo fracasso da Primeira Guerra Mundial, e que eles eram donos das lojas e das mercearias, Dos bancos. Você e tá tudo. ligado que isso é estereótipo, eles não eram donos das lojas da mercearia, não, tinha alguns donos dessas coisas, como tinham outros alemães que não eram judeus que também eram donos dessas coisas, né? Então, não sustenta isso que ela tá falando, né? E isso acabou ajudando a criar esse ressentimento contra eles. Então, obviamente que tem outros fatores, mas ele sempre está presente, esse ressentimento contra o sucesso. Então, Tanto assim, por é mais que a burguesia alemã toda apoiou o nazismo, ou em maioria apoiou o nazismo, né? Assim como os liberais da época apoiaram o nazismo na Alemanha, né? Porque viam como um mal menor em relação à ameaça comunista. a gente possa entender que num país como o Brasil, que é um país pobre, o grande problema é quem são os inimigos? São as pessoas que enriqueceram apesar do Estado, de todas as burocracias e regulações e dificuldades e legislação trabalhista complexa e impostos, nananã, ou é o Estado que fica com a maior parte? Até essa semana vou fazer uma sequência sobre a CLT, que a gente também já falou várias vezes a respeito. Mas O agora eu sou Estado que CLT. fica... O Brasil, gente, assim, pra quem não sabe, o Brasil é um paraíso fiscal pro rico, tá? O rico não paga imposto no Brasil. O Brasil, ele tem uma carga tributária errada, tá? Até não é tão alta como se fala, mas ela é errada, porque ela tributa muito consumo e pouco a renda. E quem ela tributa da renda é a classe média. Então ela tem uma tributação errada, né? A nossa tributação está toda errada. O rico, proporcionalmente, não paga imposto. Paga muito menos que o classe média e que o pobre. Muito menos, porque ele consegue sonegar, né? É muito fácil para o rico sonegar, se livrar do imposto. E agora, com essa nova legislação trabalhista, então, nós estamos vivendo praticamente a Idade Média no Brasil, né? Você faz um contrato de servidão ali, né? Coloca lá o servo na gleba e instala o chicote no lombo. É praticamente isso. Aí, pra vir essa mulher falar uma coisa dessa, é difícil da gente conseguir conceber uma coisa dessa. Num país onde a maior parte fica com o Estado. E outra coisa, o Estado não precisa do dinheiro da iniciativa privada. É o contrário, isso eu já expliquei 1 milhão de vezes, né? Então me dê um pouco de... Agora eu não vou ter que de excluir, opinião. vou ter que pôr um X na sua cara na live que a gente fez sobre Todo isso. poder aos proletários. E eu vou fazer sobre isso justamente porque é um dos motivos que atrasam o Brasil e que fazem com que a produtividade do brasileiro seja menor. Então se desvia o foco do real problema, que é o Estado extremamente inchado e que não permite justamente Isso é as falso, pessoas... o Estado não é extremamente inchado. Pensa, como é que nós vamos ter um Estado inchado, tá? Se os serviços públicos demoram mais do que deveriam por falta de pessoal. Se a infraestrutura tá toda capenga, tá faltando o Estado arrumar rua, falta o Estado fazer metrô, falta o Estado fazer trem, falta o Estado fazer uma melhor cobertura de geração de energia, falta tudo. Como que tem um Estado inchado se falta tudo? Outra coisa, se a gente comparar o tamanho do nosso Estado com os outros estados mais desenvolvidos, o nosso Estado é muito menor, até em relação ao número de funcionários públicos por habitante. Então isso é uma outra bobagem. E eles repetem isso e ficam repetindo para ver se vira verdade. Porque isso é falso. É falso, né? Você precisa de qualquer serviço do Estado, você vai ver que os funcionários de quadro estão extremamente sobrecarregados. O que a galera mistura, gente, são os cargos políticos com os cargos de Estado. Os cargos políticos são, em geral, muitos para não fazer nada. Em geral.
né? Claro que tem uma parte que não, que é necessária, mas tem uma parte que é muita gente para não fazer nada. Agora, aquelas funções vitais do Estado, os funcionários de carreira, aqueles que passam em concurso, esses, em geral, trabalham pra caramba e estão, em geral, sobrecarregados, lutando por direitos. Exceto uma minoria de funcionários altamente privilegiados, eu estou falando de militares e judiciário, né? E ainda é uma parte específica do judiciário, não é todo mundo judiciário, e também é uma parte dos militares, não é todos os militares. Então é a parte de cima dos militares, a parte de cima do judiciário. Esses realmente têm muitos privilégios no Brasil. Mas se a gente botar isso em comparação ao conjunto do funcionalismo público brasileiro, isso é uma parte quase que insignificante. Não enquanto o que consomem de recursos, mas enquanto número de funcionários públicos que têm esses privilégios em relação ao total de funcionários públicos é praticamente insignificante. Ascenderem. E aí, quando você tem bilionários de tecnologia, nos Estados Unidos principalmente, crescendo a esses níveis que estão crescendo, as pessoas ficam com ressentimento porque a gente tá no meio de uma pandemia, muita gente perdeu o emprego e etc. Mas aí você vê, por que essas pessoas cresceram? Porque eles têm bons produtos que são úteis para as pessoas, e as pessoas que perderam o Cresceram emprego... porque tem monopólio, né? Porque tiveram ajuda do Estado para crescer e ter monopólio, e que antes ainda tiveram herança. É isso, tá? E o que assusta não é essas pessoas terem... Porque vejam, gente... O cara que tem $1 bilhão de patrimônio e um cara que tem $100 bilhões de patrimônio tem, assim, em termos de estilo de vida, poder de consumo, acesso às mesmíssimas coisas. A diferença é que o cara que tem $100 bilhões de patrimônio tem um poder político, tá? Político muito grande. Ele compra opinião pública, ele compra países inteiros, ele compra guerras. Ele manipula o que ele quiser com esse poder político. E isso, tá? Primeiro, é extremamente antidemocrático. Corrompe completamente qualquer mínimo ideal de democracia. E torna as relações de trabalho extremamente injustas, tá? O que só reforça as estruturas desse mundo que a gente tem. Vejam, não é um jogo de soma zero, não é porque o Elon Musk e o Jeff Bezos têm bilhões que os outros têm que ser miseráveis, não é por isso. A questão é que essa estrutura que faz com que poucos tenham bilhões depende de uma estrutura que mantém bilhões na miséria. Então não é questão de ser um jogo de soma zero, a questão é que essas figuras são as figuras responsáveis pela expansão do capitalismo. E o capitalismo é um modo de produção que se baseia na exploração da força de trabalho. Por quê? Porque na produção de mercadorias é onde se adita valor à sociedade capitalista. E quem produz as mercadorias com a sua força de trabalho não é quem se apropria deste valor aditado. Estes são mantidos numa situação de submissão política e econômica em relação àqueles que se apropriam do mais valor produzido na economia capitalista. É disso que a gente está falando. O problema é que esse tipo de liberal raso dessa maneira sequer consegue entender esse raciocínio. Tem que cair em espantalhos porque não tem condição intelectual, tamanha a sua indigência intelectual, de compreender esse raciocínio, de entender o problema estrutural do capitalismo. Empresas, etc., foram impedidas de trabalhar por quem? Eu dou um bombom para quem acertar essa resposta. Pela pandemia do Covid-19, tá bom? Me deve um bombom. Quem tem poder de fechar todo o comércio Pelo com uma Estado, canetada, né? obviamente. É o Jeff Bezos? É claro, cara, o Jeff Bezos, ou o Estado, ou qualquer que seja, né? Ele criou o vírus e jogou no planeta. Não, o negócio era fazer o seguinte, vamos abrir. Veja como que é a cabeça do liberal. O liberal, ele quer que pobre morra no limite. Por que isso? Porque pensa, o cara, não, eu tenho grana, foda-se, tá ligado? Eu tenho grana. Então o que vai acontecer? Nós vamos deixar tudo aberto, porque eu vou botar os meus funcionários a trabalhar. Eu vou me proteger, eu vou comprar minha vacina, vou me proteger, vou fazer o isolamento necessário. E se o meu funcionário morrer, eu substituo ele por outro, porque tem um desemprego enorme. E vai ser super fácil botar outro funcionário aqui no lugar. Sabe que é aquela mesma lógica
sabe? Daquele pequeno burguês, dono da padaria, saca? Que não gosta de feriado. Fala, porque não tem que ter tanto feriado, tem que acabar com esses feriados, né? Porque é muito feriado, o povo não gosta de trabalhar. Mas aí quando tem o feriado, sabe o que o dono da padaria faz? Ele bota o funcionário a trabalhar, aí ele sai pra passar o final de semana na praia com a sua família. Tá entendendo? O liberal quer que o pobre se exploda, entendeu? Ai, foi uma canetada. Não foi uma canetada, porra, foi uma porra de uma pandemia. Você tem noção de quanta gente morreu? Imagina se tivesse feito a merda que esse tipo de gente defende. Eu creio que não, né? É engraçado, né? Vocês estão falando isso e eu era uma pessoa cheia de crenças limitantes quanto ao dinheiro, porque vim de família pobre, vim de Crença família... limitante. Puta que pariu, velho. Crença limitante em relação ao dinheiro. Onde é que tu nasceu? Eu tinha vontade de perguntar pra essa moça aí. Crença limitante é não ter o que comer, filha. Entendeu? Tu vê que teu pai trabalha manhã, tarde, noite, e aí na hora da janta ele tem que dizer que não tá com fome pra tu ter o que comer, filha. Isso é crença limitante. Caralho. Exatamente, cristã. Acho que todo mundo ali, eles também, não é que eles fizeram isso comigo, porque, meu Deus do céu, alguém passou a perna neles. Não, é porque vieram desde sempre, né, geração em geração, pensando dessa forma. Você vê até em novela da Globo, quem que é sempre o vilão, pô? É um empresário rico, malvadão. exatamente. E aí, eu demorei muito tempo para entender que, na verdade, quem tava criando, né, os empregos e gerando riqueza eram pessoas boas, né? E elas Não, moçada, assim, ó, não, entendeu? Primeira coisa, empresário não gera nenhum emprego. Se fosse assim, ele ia pro meio dos desertos do Saara, botava lá a bodega dele e botava a gente a trabalhar pra ele. Não, ele não bota a bodega dele no meio do Saara. Por quê? Porque lá não tem ninguém pra comprar a porra do produto que ele faz. Então me parece óbvio que o que cria o emprego é a demanda. Pessoas existem. O fato de pessoas existirem faz com que existam necessidade de consumo nessas pessoas. E, portanto, a associação entre pessoas... E, portanto, as relações de trabalho, esse sim, fundamental, é que produz os postos de trabalho, que geram emprego. É a porra da demanda. Cacete. Não gera valor nenhum. O que gera valor é o trabalho, cacete. É o trabalho que gera valor. O valor não nasce do nada. O valor não nasce de um cara que está explorando o outro. Tira os funcionários... Tá? Do capitalista para ver que porra de valor que ele produz. Eu vou tentar ficar calmo. Cedo ainda. Nós estamos com 6 minutos. E eu tô aqui quase infartando. Estavam ali fazendo isso de forma... até o fato do Bruno ter largado o exército, quando ele largou o exército, foi difícil pra mim, porque a gente tinha uma segurança financeira. E foi mais difícil pra mim do que pra ele. E aí, a gente vê que... Mas a mentalidade do Bruno sempre foi diferente. De empreender, sentido, sim. Né? De empreender, Nem sempre, de riqueza. né? Porque às vezes o pessoal fala assim, agora você é liberal porque não é mais militar. E eu sempre respondo, você acha que eu nasci liberal, Sabendo né? Quando tudo. bebê lá, tava lá, imposto é roubo, né? Aí eu sempre digo, nós nascemos liberais. Esse é o problema. Porque a gente nasce no mundo liberal e a gente é formatado do nascimento em diante a ação liberal. A gente é bombardeado por mídia liberal o dia inteiro. A gente é bombardeado por uma estrutura de educação liberal, por uma estrutura jurídica liberal. Então, na verdade, não ser liberal é um ato de resistência. A passividade, a alienação. Aquela pessoa que diz, eu não me envolvo com política, eu não opino sobre política. Tem no seu dia a dia decisões de cunho liberal, porque assim ela é formatada. Para a gente deixar de ser liberal é que a gente tem que acordar para a vida. É um processo doloroso, é como nascer de novo. Tá? É quando a gente consegue enxergar o que tem para além da ideologia que nos cega. Então a gente nasce liberal aqui. Eu gosto de falar dessa maneira. Gritando isso, minha primeira palavra foi essa. Lógico que não, né? Eu tinha uma visão, evolução eu tinha que uma visão de aconteceu. mundo que era muito pautada na visão que o exército me passou, porque eu fiz colégio militar, depois com 17 eu fui pra escola preparatória de cadetes do exército, que é um concurso, né? Passei nesse concurso, depois fiz academia Concurso militar do exército. e fiquei ao todo 11 anos no exército. E Você tá ligado que o exército normalmente tem que ter um QIzinho, né? Sei lá, tô só chutando aqui, mas vamos lá, né?
cabeça de militar. Sim. E eu sempre falo, né? Você pega o governo militar aqui no Brasil. O governo militar ele aconteceu para impedir, por exemplo, que é uma das versões, né? Para impedir a tomada do poder pelos socialistas aqui. Um golpe que ia acontecer, tanto que os militares chamam de contra-golpe. O Jango era um comunista leninista, cara, entendeu? O latifúndio que ele possuía era tipo assim, só um detalhe, enfim. E ele, bom, nunca foi, né, gente? Nunca foi. Nunca houve uma ameaça comunista no Brasil. Mais próximo que nós tivemos disso foi na década de 30, lá com a intentona comunista, tá? Que ainda é tratada assim de maneira pejorativa pela forma como foi facilmente desbaratada. Enfim, não tem nenhum tipo de sustentação. Dizer, uma das versões... É como você dizer assim, ó, olha, uma das versões para a explicação da existência do ser humano é que ele veio do barro e aí veio lá um ser divino e deu o sopro da vida. É a mesma coisa. Até pior, porque essa versão que eu falei ainda tem a ver com a cultura e etc. A religião está no campo da cultura, né? Mas dizer que é uma das versões algo que não tem sustentação nenhuma, que nenhum historiador diz, que não é uma das versões, tá? Não é uma das versões, né? O golpe militar de 64 foi dado para, entre outras coisas, salvaguardar os interesses capitalistas no Brasil, de manutenção, né, da divisão internacional do trabalho, da ordem capitalista global que colocava o Brasil como o terceiro mundo, ou seja, área de influência estadunidense a serviço do desenvolvimento da economia do império. Foi só para isso. Na verdade, aqui no Brasil, sempre que nós temos, tá? Sempre que, vejam, não é uma ameaça comunista, socialista. Sempre que nós temos a ameaça de uma coisa parecida com uma revolução burguesa, o desenvolvimento de uma burguesia nacional, ou seja, que nós temos um governo com um viés minimamente nacionalista, nós temos um processo golpista vindo dos nossos ditos liberais. Vocês não acreditam, duvido que alguém que está aqui me assistindo acredite nisso, que o golpe contra Dilma, por exemplo, foi um golpe contra o socialismo da Dilma e do PT. Não, foi porque ali existia um lampejo nacionalista que ousou articular um momento de crescimento do Brasil para formatar uma aliança com os ditos emergentes ali nos BRICS. Um país que estava se descobrindo autossuficiente em petróleo, um país credor em dólar, um país com moeda estável, com um mercado interno gigante, que estava articulando pontes que poderiam fazer o Brasil sair do guarda-chuva, do protetorado estadunidense. Isso já produziu um golpe. E foi mais ou menos isso que aconteceu em 64. Jango, embora estivesse longe de ser um comunista, tinha ali sim uma proposta de viés trabalhista, nacionalista, que rompia, ou pelo menos tentava romper, pelo menos em parte, uma vez que não era nada radical, com esta dominação estrutural imposta pelos Estados Unidos. Foi por isso que foi dado o golpe em 64, pelo mesmo motivo que ele foi dado em 2016. E aí você pensa, tudo bem, foi para impedir os socialistas, mas olha como é que foi o governo militar. Ele era um governo que, no âmbito econômico, ele criou um monte de estatal, ele fez um monte de intervenção no domínio econômico. Exatamente. Então eu até brinco que é quase... Que era a tônica, tá, dos governos da época. É uma falsa dicotomia dizer, não, se tem estatal, se tem investimento público, se tem um Estado mais interventor, não é liberal. É completamente falsa essa ideia. Porque toda economia capitalista é liberal. O liberalismo é a filosofia do capitalismo. As grandes economias capitalistas da época tinham essa dinâmica. E não era sequer uma dinâmica de viés nacionalista. Por quê? Porque esse desenvolvimento, essas estatais, tudo isso foi custeado com dinheiro emprestado dos Estados Unidos, algo que aprofundou a nossa relação de dependência. Vejam, o Brasil, na época da ditadura, não criou bases para um desenvolvimento de longo prazo, sustentável, com uma indústria forte, com as nossas marcas nacionais. Não. O que se criou aqui foi uma estrutura para criar mercados para subsidiárias estadunidenses, utilizando o nosso Estado para se estabelecer.
com incentivos do nosso Estado para se estabelecer. Foi assim, por exemplo, que se estabelece a nossa indústria automobilística, que se estabelece a nossa indústria, inclusive no polo de Manaus. Não com indústrias nossas, mas com as indústrias de fora que foram aqui colocadas e sustentadas pelo nosso Estado. Num processo que atendia os interesses estadunidenses. Por isso que quando não houve mais necessidade de produzir desenvolvimento na parte capitalista do mundo para enfrentar a qualidade de vida oferecida no campo socialista, os Estados Unidos vai lá, sobe o juro e quebra países como o Brasil completamente, desencadeando a crise que desemboca lá nos anos 90 com a inflação de mais de 2.000%, com a nossa moratória técnica, com as nossas 5 moedas diferentes em 3 anos. Esse foi o saldo da ditadura, porque, na verdade, era o saldo da subserviência aos Estados Unidos. E aí o Brasil passou dos anos 80 até mais ou menos o início dos anos 2000, simplesmente tentando construir uma moeda nacional para começar a pensar se desenvolver. E o que nós estamos passando hoje é um outro processo parecido. Não que nós tenhamos ganhado muito naquele período do ano 2000 ali até 2015, mas nós construímos uma pequena base que foi violentamente atacada agora, que nós vamos precisar reconstruir. E é isso que essa turma aí defende. Socialismo de direita, né? Total. Porque você briga nas pautas sociais, né? É mais conservador nessas pautas, é contra a liberação de droga, etc. Mas na parte econômica se comportou como um regime mais alinhado com um planejamento central, né? Com muita intervenção. E eu tinha mais essa cabeça. Quando que essa cabeça ela começou a mudar? Quando a gente começou a empreender. Quando a gente começou a investir, aí minha cabeça já foi mudando, eu vi, caramba, o Estado faz muita cagada, né? Atrapalha as empresas. E principalmente no governo Dilma. É impressionante, cara. O classe média, ele não consegue enxergar onde que o Estado devolve o que ele paga. Ele não consegue. Então ele consegue jogar a culpa de qualquer tributação no Estado. Então ele vê o Estado como um problema. Sendo que o Estado... Aí que é outra coisa que a gente tem que entender. Só o liberal tosco faz esse ataque ao Estado. O liberal requintado sabe que o Estado existe para defendê-lo. O Estado é o seu balcão de negócios, já diria querido Marquinhos. Entende? Então veja, quem vem com esse papo, primeiro que isso é só retórica. Só retórica, porque quando o governo liberal se estabelece, eles vão tudo mamar no governo. A gente viu isso tudinho agora com o Bolsonaro. Turma do Paulo Guedes, do Novo, etc. Tava tudo lá. Do Livres, tudo pagando pau e tudo com a sua boquinha no governo, tudo com o seu subsídiozinho, tudo com a sua compra governamental garantida, tudo lá. Então é uma puta de uma hipocrisia, só um discurso, porque sabe que classe média gosta de reclamar do imposto. Gosta de reclamar do imposto, mas gosta de ver o filho na federal. Gosta de reclamar do imposto, mas se não recolher o lixo direitinho, se não tiver o bairro ajeitadinho, reclama, né? Mas gosta de reclamar do imposto, né? E de fato, a nossa classe média paga proporcionalmente muito. Mas a classe média não consegue compreender, porque a classe média é, em geral, a pequena burguesia, porque ela é a que mais reproduz a ideologia burguesa. Porque o pequeno burguês, só o que ele consegue ter do burguês é a ideologia. Então ele já se sente satisfeito com isso. Por isso que a gente vê um monte de pequeno burguês, sabe, classe média aí, ganhando 10 conto por mês, se achando o rico da cidade, saca? Compra lá uma caminhonete em 60 vezes e é o rico da cidade. A gente vê isso, porque a única coisa que a classe média pode ter da classe dominante é a ideologia, e ela reproduz. Então eles falam isso, porque o liberal mais requintado, o liberal que não é tão chulo, que não é tão indigente, ele reconhece a função do Estado enquanto garantidor da propriedade. Ele sabe que não existiria liberalismo sem o Estado, uma vez que não existiria a propriedade privada sem o Estado para garanti-la, né? O liberal que estudou sabe que o preceito do liberalismo, da liberdade, significa, na verdade, propriedade, porque é liberdade de negociar a sua propriedade. Então o que é inviolável para o liberal é a propriedade. Então veja, ele não quer pagar imposto, não é porque ele quer ser livre, é porque ele não quer ter a sua propriedade violada. Ele não quer que ninguém diga o que ele pode e o que ele não pode fazer com a sua propriedade. A liberdade, para o liberal, é a liberdade da propriedade.
propriedade que não existe sem um Estado para segurá-la. Né? O brinco, até mandei uma vez. Ninguém conseguiu os passar. liberais Exato. quanto o governo Dilma. Eu já Alô, mandei isso Dilma. já pro Mises, né? Tem que dar um troféu pra Dilma, reconhecer, né? Troféu Mises de liberdade pra Dilma Rousseff. Pô, porque eu virei um cara liberal de fato, a ponto de falar, não, sou liberal. Fui no governo Dilma. E nessa época eu tava estudando mais também sobre escola austríaca. E aí também foi Nessa uma época aí você entrou para os think tanks, caiu na bolha dos liberais e foi uma presa fácil. Fisgou o clickbait e foi tragado para dentro da bolha. E aí você passa a só consumir esse chorume aí, virou liberal. Não tem nada a ver com a Dilma, tá, gente? Tem nada a ver com a Dilma. Gente, se nós pegar o governo Dilma, a situação econômica brasileira é muito melhor do que agora, tá? E, no entanto, não tá tendo esse escândalo que a gente viu. O que houve ali foi uma atuação sistemática de longo prazo, tá? Uma ação orquestrada, conjunta, para conseguir desconstruir. E vejam, se o Bolsonaro existe, é porque existe essa turma que está aí falando. Porque foi necessário fazer essa lavagem cerebral, fazer essa galera acreditar nessas coisas que eles estão falando aí, e massificar isso, levar isso para a pequena burguesia ser o vetor que leva para a classe trabalhadora isso, classe trabalhadora comprimida pela rotina de trabalho e pelas dificuldades, acaba também aceitando isso dessa maneira, porque é assim que funciona, e aqui eu não estou fazendo uma crítica aos trabalhadores, todos nós somos submetidos a isso. Se não houvesse esse processo, nós não tínhamos Bolsonaro. O Bolsonaro só existe porque foi necessário produzir uma histeria, se arrebentar com as mediações burguesas para conseguir produzir o golpe em 2016. Só que quando você rompe com as mediações burguesas e mantém a lógica do capital, o que se tem é o fascismo. O que emerge é o fascismo. Então, uma pessoa no governo com a postura do Bolsonaro, alimentando um grupo político com o perfil do grupo político que sustenta o Bolsonaro, é você alimentar o monstro fascista. E essas pessoas são tão fascistas contra aqueles que estampam suásticas e tatuagens nazistas pelo corpo. A diferença só é que elas não se percebem como tal. Mas as pessoas que se tatuam e que carregam bandeiras só existem por causa dessa ideologia que mantém a propriedade e destrói as convenções sociais do chamado capitalismo da normalidade. E aí vem o capitalismo da barbárie. E o capitalismo da barbárie é o fascismo. Que virou na minha cabeça, né? Pra mim foi empreendendo, né? Que eu via o tanto de dificuldade, o tanto de imposto que a gente pagava pra tentar solucionar imposto, problemas. empreendendo. O que é empreendendo? Será que ela tá comprando umas coisinhas na bolsa ali, esse é empreendimento? Será que esse é o empreendimento deles? Fiquei curioso agora. Mas eu acho que foi aqui que eu consegui tirar um pouco da minha crença limitante que eu tinha quanto ao dinheiro. Porque eu entendi que eu estava ganhando dinheiro porque eu ajudava pessoas e elas faziam questão... Tá ligado? Frases sujeitas a tapa na cara. Crença limitante em relação ao dinheiro. Eu acho que toda pessoa que fala isso, cara, assim, ó... E pagar esse dinheiro. Então, eu acho que é legal dizer isso. E eu tava gerando valor para aquela pessoa de alguma eu acho forma. que esse ponto é muito bom. Essa palavra geração, essa frase, né, essa expressão, geração de valor, é algo que às vezes fica muito abstrato na cabeça das pessoas, né? Então a pessoa fala assim, mas se por exemplo, vou comprar o curso do Bruno para aprender a investir. Eu tô pagando para ele, eu tô ficando mais pobre porque eu tirei do meu dinheiro e estou pagando pro Bruno. Então, naturalmente, as pessoas acham que a riqueza é um bolo e único sempre e que ele só troca de... Não. Ainda bem que cortou, porque deu. Não, é demais pra minha cabeça. É um bolo, entendeu? A riqueza é um bolo. As pessoas acham, né? Gente, era isso. Por enquanto é só.